Caros alunos, boa tarde, boa noite, espero que seja boa noite ou bom dia. Então, depois das nossas atividades, a gente tendo um entendimento maior da questão da inteligência emocional, a gente entra numa segunda etapa da nossa disciplina. Nós vamos trabalhar hoje, a partir desse momento, a questão da carreira. Então, nossa disciplina muito bem, ela é inteligência emocional e carreira. Nós compreendemos um pouco da questão da inteligência aliada agora à carreira. Então, antes da gente falar de carreira em si, a gente precisa entender o que é empregabilidade. E no momento que nós estamos vivendo de muitas pandemias, uma questão global, como que será que anda a nossa carreira? Muitas habilidades foram mudadas, muitas decisões profissionais foram adiadas ou outras antecipadas. A gente precisa entender como que vai ser essa questão da empregabilidade e essa questão de carreira. Então, quando a gente fala de empregabilidade, é a capacidade de oferecer aquilo que as empresas necessitam, seja de um serviço. O que é um serviço? É uma prestação, uma consultoria ou de um produto. Então, a empregabilidade é a capacidade de oferecer aquilo que as empresas necessitam. Então, se eu, por exemplo, tenho uma habilidade, no caso de vocês formando para administrador, em trabalhar em algo, mesmo que aquilo não vá me dar um futuro de uma carreira de anos de adaptação, eu estou empregado, porque eu consigo adequar aquela atividade. Então, eu tenho um emprego, eu tenho uma empregabilidade, aquilo me mantém. Vocês, durante todo o curso, vocês fizeram várias disciplinas. Algumas que vocês gostavam mais, outras gostaram menos. Mas o que vai manter a empregabilidade é quando você souber utilizar isso tudo. Muitas vezes você vai estar trabalhando hoje, em 2020, em algo que vai te manter uma renda, vai te manter um emprego, mas não é a sua carreira. Não é algo que você almeja quanto carreira, como perspectiva. Mas a gente chama isso de empregabilidade. Então é muito importante a gente ter um pensamento na carreira, mas a gente entender também o que vai me manter empregado, o que vai me manter ter empregabilidade. Então é isso. Então, empregabilidade é a possibilidade de você ter de adaptar ao momento, às situações, às variáveis e se manter e ter uma renda, em ter uma empregabilidade. Então, é eu me capacitar ou eu ter a capacidade de oferecer aquilo que as empresas necessitam. E neste momento, o que as empresas necessitam? As empresas necessitam de inovações, mas uma inovação com o pé no chão, onde essa inovação seja feita hoje, de se adequar. Então, inovação aliada à adequação e o nada mais, nada menos também do que a questão do controle, lidar com as emoções, tanto profissionais quanto profissionais, tanto profissionais quanto pessoais. Então, manter empregado é isso. É muito importante a gente entender qual que é a diferença de empregabilidade. Até o momento, antes de vocês optarem em ser administradores, vocês tinham empregabilidade. Muitas pessoas vieram de várias experiências administrativas, comerciais. Se você pegar a sua carteira, por exemplo, às vezes você sempre trabalhou de assistente, auxiliar, analista, ou balconista, ou conferente, ou algum cargo operacional que você viu que, assim, para cada momento, você precisou aprender para ter uma empregabilidade, para gerar uma renda. A questão da empregabilidade, da questão da carreira, é um processo totalmente diferente. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de algo que é planejado, algo que é direcionado. A partir de agora, por exemplo, a carreira de vocês é serem administradores. Então, a carreira de vocês tem que ser focada nesse processo aí de se ter um conhecimento adquirido com foco em um resultado específico. Então, quando a gente fala de carreira, a gente fala que é algo que é muito mais planejado. Hoje você pode ter uma empregabilidade porque você precisa sobreviver, você precisa pagar suas contas, mas quando a gente fala de carreira, a gente precisa ter um entendimento muito maior. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: tudo bem, eu sempre fui um excelente cargo operacional, eu sempre fui analista, mas na minha carreira enquanto administrador, eu não tenho nada, poucas pessoas me conhecem. Então, assim, como que eu vou, hoje eu estou formando, daqui a alguns meses eu estou com o meu CRA em mãos, né, com o meu Conselho Regional de Administração em mãos, eu já tenho uma carreira, as pessoas perguntam para você agora qual que é a sua profissão. Aí você vai falar, eu sou administrador, eu sou administradora.
A partir desse momento, enquanto administrador, enquanto administradora, necessariamente você já tem uma empregabilidade, mas ainda você não tem uma carreira. Porque empregabilidade é o seguinte, qualquer área da administração você pode atuar. Vamos supor que o seu grande desejo é ser um gerente de gestão de pessoas ou um gestor de pessoas. Mas hoje, o que te faz gerar renda e que o mercado tem necessitado é de uma pessoa de logística, é de uma pessoa de marketing. Então, por empregabilidade, você atua nesse processo de marketing, nesse processo de logística. Mas, quanto carreira, você quer ser um administrador com foco em pessoas. Então, é interessante a gente saber lidar com essas duas coisas. Porque muitas vezes a pessoa idealiza uma carreira, esquecendo a empregabilidade. Muitas vezes essa carreira é um processo de construção. Então, assim, como administrador, você, a partir de agora, passa a começar a ter um gerenciamento da sua carreira. Mas tem que entender o momento que nós estamos vivendo para poder trabalhar a questão da empregabilidade. Então, não vamos esquecer nunca da empregabilidade, o que o mercado realmente necessita e qual carreira que realmente quero. A carreira, então, é algo que é planejado. A empregabilidade é um processo de construção que eu tenho de experiência, de vivências e aí vai. Mais do que isso, quando a gente fala de carreira, a gente tem que começar a entender o seguinte. Ok, na instituição de ensino, aonde eu trabalho hoje, eu sou muito bem quisto, eu sou muito bem aceito, mas eu preciso ir para mercados. Hoje eu quero trabalhar em empresas multinacionais, eu quero trabalhar em empresas de pequeno porte, eu quero trabalhar em empresas de grande porte. Mas o que eu preciso fazer? Quando a gente fala de carreira, a gente precisa falar de algo muito imprescindível que nós não damos muita ligança para isso, que é o marketing pessoal. Quando a gente fala de marketing pessoal, a gente tem que entender o seguinte, existe uma definição meio deturpada de que marketing pessoal é você fazer propaganda de si mesmo. Na realidade, o marketing pessoal é você, pessoalmente, poder disponibilizar para o mercado algo e o mercado reconhecer. Mas para isso, tá vendo a diferença de você falando, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo outro. Não adianta a gente ficar falando que é bom nisso, bom naquilo, naquilo outro, se as pessoas não te perceberem bom naquilo, bom nisto, nessas habilidades, ou bom naquelas competências. O ideal é que você saiba colocar para o mercado, ou para as pessoas, que a gente chama aí de network, fazer uma possibilidade de interação, redes. Então, network está diretamente ligado a um processo de marketing pessoal. As pessoas próximas ou pessoas que possam te indicar através de um marketing muito bem elaborado, pessoal. E quando a gente fala desse marketing pessoal aí, a gente está falando tanto de questões comportamentais, pessoais, quanto de atitudes e comportamentos profissionais. Mas para que a gente possa saber quais são os nossos pontos fortes para que eu possa criar um marketing pessoal, e aí o que é interessante a gente entender, quais as qualidades a gente tem. Né? Que qualidade eu tenho de interessante? Eu sou um bom analista? Eu sou um bom estrategista? Eu consigo fazer... eu tenho uma boa oratória? Eu consigo direcionar? Sabe quando nós tínhamos feito aquele processo lá da inteligência emocional, quando eu pedi no quadrante? Nesse momento, naquele quadrante, você consegue verificar o que você tem de positivo, é nisso que você tem que se agregar. Marketing pessoal não é falar de dificuldades que você tem e nem falar de exagero, mas falar de pontos que são extremamente interessantes para a sua vida profissional. Então, o marketing, a gente pega emprestado aí, que é uma propaganda, que é um direcionamento pessoal, profissional. Então, para que eu possa trabalhar, eu tenho que saber as minhas qualidades. A partir do momento que eu entendo essas qualidades, aí eu crio as minhas estratégias. Mas como a gente vai criar uma estratégia para que o mercado, para que as pessoas, para que as empresas possam entender? A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte, como eu quero me posicionar no mercado de trabalho? Eu quero me posicionar com qual perfil profissional? É interessante, nossa, Jailton, mas como que a gente direciona isso? É o planejamento, é a estratégia que você quer de entrar no mercado. Você já quer entrar no mercado como uma pessoa que já vem de uma empregabilidade de várias outras áreas e que é um novato na administração, ou como uma pessoa que é novata na administração, mas tem força de vontade? Ou como uma pessoa que é nova da administração, mas já está preparada? Como uma pessoa que é nova da administração, mas já tem conhecimento? É estratégia, você tem que se colocar no mercado. Eu, geralmente, quando uma pessoa me pergunta para dar uma consultoria de carreira, eu sempre falo o seguinte, o que te traz segurança? E quando eu falo de segurança, a gente não pode confundir as inseguranças pessoais com as seguranças profissionais. Então, assim, é necessário a gente entender qual estratégia eu vou direcionar. Para isso, eu preciso saber o seguinte,
num viés de marketing, eu tenho companhias de pessoas adequadas profissionalmente. As pessoas que eu relaciono profissionalmente, elas têm uma rede de relacionamento interessante. As empresas que eu pretendo trabalhar ou prestar serviço, eu tenho conhecimento delas, eu conheço o CEO dessas empresas, eu sei quem são os CEOs, eu sei como que é o organograma dessas empresas, porque quando a gente fala de estratégia, a gente tem que lidar com variáveis. Eu criei um perfil profissional adequado, o meu linguajar está interessante para as pessoas que vão consultar. Eu já estou na plataforma LinkedIn, né? Estando na plataforma LinkedIn, o meu questionário profissional, as minhas atitudes profissionais lá estão coerentes com o que eu quero? Porque muitas vezes não adianta você querer entrar em determinadas empresas, sendo que o seu comportamento, o seu marketing numa rede social, por exemplo, vai totalmente contra o que essa empresa acredita. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar em determinadas empresas, eu tenho que começar a seguir. Eu quero trabalhar no ramo da mineração. Eu tenho que seguir todas as empresas em âmbito internacional, nacional de mineração. Ali eu vou ficar sabendo quais as novidades dessas empresas, o que elas precisam, o que elas têm falado, o que elas têm. Porque a partir do momento em que eu tiver a oportunidade de conversar com essa empresa, for chamado por essa empresa, eu estar adequado à linguagem dessa empresa. Por grande questão do marketing pessoal é isso, é quando você chega em determinado local e você consegue dialogar com aquilo que as empresas precisam. Aquilo que a empresa precisa, ela tem que identificar que você faz parte. Numa conversa aberta, olha, então quando eu falo de mineração, quando eu falo de comércio, quando eu falo de indústria, quando eu falo da prestação de serviço, tem que entender o que eles estão falando atualmente. Para isso, eu tenho que criar um marketing forte, eu tenho que entender o que essas empresas estão direcionando. Então, primeira coisa, saber das minhas qualidades, que qualidades eu tenho positivas, as que não são bacanas, o que eu não acredito que não seja interessante, eu tenho que ir melhorando. Mas quando eu for fazer um marketing, isso tem que estar aqui para trás. Só se alguém perguntar, eu tiver interesse, se for necessário, eu vou falar. Agora, as coisas positivas, o que eu tenho de bacana, a gente tem que parar com essa questão da falsa vaidade. Se eu sou bom em oratória, se eu sou bom numa estratégia, se eu sou bom em alguns fatos direcionados, eu tenho que externalizar isso. Sem vergonha, porque a gente não pode ter vergonha daquilo que a gente é bom. Então, a partir do momento que eu sei isso, eu criei minhas estratégias. A partir do momento que eu criei essas estratégias, ela tem que estar aliada aos meus objetivos profissionais. Jair, o meu objetivo profissional é ganhar dinheiro. Sem problema nenhum. Maravilha, maravilha, maravilha que você está alinhado à sua carreira. Mas nem sempre ganhar dinheiro está alinhado àquilo que eu gosto enquanto atividade, enquanto carreira. Aí que vem aquela questão que eu estou falando para vocês da empregabilidade. Se eu quero ganhar dinheiro, o que está dando dinheiro hoje é mudar para Manaus, mudar para o Acre, mudar para São Paulo, ou mudar de bairro, cidade e fazer algumas atividades que eu não tenho tanta afinidade profissional, mas eu sei fazer, vai ganhar o seu dinheiro. Isso é trabalhar em empregabilidade e carreira. Não só ter empregabilidade e sobrevivência, mas é em prol do seu objetivo. Seu objetivo não é ganhar dinheiro? Então vamos lá. Quem ganha dinheiro hoje é trabalhar em algumas estratégias, trabalhar em inovação. Poxa, não sou bom em estratégia, não sou bom em inovação, mas eu sei do que se trata. Você saber do que se trata já é um grande ganho para você. Porque a partir daí você passa a direcionar suas atividades, o seu foco para aquilo. Então é importante a gente saber que empregabilidade e carreira estão aliados muito próximo. A partir do momento que você é um administrador, que você é uma administradora e você quer ganhar dinheiro e você vai para uma área da administração que você não tem tanta admiração, mas aquilo dá dinheiro, você está utilizando a sua carreira com foco em empregabilidade, né? E sabendo disso, você vai ganhar dinheiro. Quando você ganhar dinheiro e essa área que você gosta e quer ser interessante, você vai alinhar em duas coisas fundamentais: o querer, o gostar, mas sempre isso vai junto. Então é importante saber qual é o objetivo. Meu objetivo é o quê? Meu objetivo é ter um foco dentro da carreira e manter-se empregado. Ok, então a gente tem que saber o seguinte: você tem que estar em constante mudança. Jair, eu gosto muito de trabalhar, eu quero ser um professor, eu quero trabalhar na docência, eu quero trabalhar no treinamento. Poxa, a gente está passando um momento extremamente complicado. Se você insistir nisso, ok, pode ser uma ideologia pessoal de você querer fazer isso, mas é o momento que você vai passar por situações financeiras um pouco complicadas. Isso em 2020, mas pode ser que isso muda. Então, se a gente fala hoje em 2020, pós-pandemia, o que as pessoas precisam ter enquanto carreira é
Saber trabalhar a questão saber trabalhar as emoções, saber ter um autogerenciamento e trabalhar em atividades que muitas vezes você, apesar de ter o conhecimento, nunca trabalhou, mas você está disponível. Pronto. Então, é isso, a gente tem que saber o seguinte: quais qualidades, que estratégia eu estou criado e quais os meus objetivos. Depois é fazer uma análise dessa autoimagem do marketing pessoal. Será que essa minha autoimagem é bacana? Né? O que é uma autoimagem? Aquilo que eu quero enquanto carreira, eu consigo transmitir através da minha comunicação, através do meu vestuário, através das minhas falas, das minhas amizades, das minhas atitudes. Então essa autoimagem é fundamental. Então se eu quero trabalhar, se eu quero ter uma carreira em determinados segmentos, em determinadas atividades, o que eu tenho feito hoje é direcionado para isso? Então, essa autoimagem é algo que é extremamente interessante a gente ser honesto. E para fazer isso, quando você, por exemplo, visita um site de uma empresa, ou quando você vai, né, você verifica com as pessoas dessas empresas que você quer trabalhar se vestem, mesmo se for um tipo inadequado para você, poxa, vai ter que trabalhar com blusa social, vai ter que trabalhar com blusa polo, não é muito a minha cara. Aí entra aquela questão que a gente está falando das estratégias e objetivos, né? Você quer ter uma carreira ou você quer ter só empregabilidade? Ou você quer ter as duas coisas? Então essa adaptação focada na sua autoimagem é extremamente importante. E aí, pessoal, essa autoimagem que eu estou te falando é direcionada para o marketing pessoal, que é o tema que a gente está falando hoje na carreira. Então, assim, a minha autoimagem está passando um marketing bacana? Não, eu sou uma pessoa bacana? Porque a gente tem que compreender o seguinte: muitas pessoas, às vezes, que te circulam ou que estão próximas a vocês já te conhecem. Falou, não, a pessoa, ela veste daquele jeito, ou ela fala desse jeito, ou ela fala daquele outro, mas é um puta profissional. Mas será que as pessoas a qual eu vou ter um contato recente sabem disso? Né? Porque quando a gente fala de marketing pessoal, quando eu vou atrás de uma carreira, as pessoas literalmente são bem-sucedidas, elas quando vão participar de algum processo, quando vão fazer alguma parceria, ela tem que estar não só na parte externa, mas na parte interna envolvida naquela instituição. Né? Então isso é interessante a gente entender que o marketing pessoal traz isso. O marketing pessoal é um oceano muito profundo que a gente precisa compreender. Poxa, Jair, eu fiz o meu curso de administração de empresa, mas eu não sei, nossa, como que eu vou fazer um marketing pessoal de algo que eu não sei? Aí realmente fica muito complicado, porque você vai gastar muito mais tempo. O convite que eu faço para vocês hoje é: de tudo que eu tenho estudado, de tudo que eu estudei, o que me daria mais prazer? O que será que me daria mais prazer? O que será que me daria mais satisfação? Do que me daria mais satisfação, como que está o mercado? Em Belo Horizonte tem? Região metropolitana tem? Ou isso que eu quero, pelo que eu estou pesquisando, é lá em outra região do país? Então eu estou disposto a ir para lá? Porque senão acaba havendo uma frustração profissional. Não é uma frustração porque você é ruim, é porque o mercado não está aberto para essa habilidade que você quer nesse momento. Ou o contrário, poxa, nossa, estou formando um momento bacana, é tudo aquilo que eu quis, é todos os desafios que eu quis. Só que não adianta só o querer, aí você tem que se adequar ao linguajar, ao objetivo bem direcionado, as qualidades que você possui, o mercado precisa, e se sua estratégia está correta. Qual que é a estratégia correta, Geraldo, quando você fala desse processo de autoimagem, objetivo, qualidades, estratégias, e a gente bate isso tudo no liquidificador? Será que eu estou batendo na porta correta? Se eu não tenho inglês fluente, eu vou participar de um processo seletivo que pede esse inglês fluente, a probabilidade de eu ser contratado existe, mas ela é mínima. Então, será que eu estou indo para o caminho correto? Será que eu não posso procurar empresas que tenham disponibilidade do que eu posso oferecer, mas que eu possa começar num degrau um pouquinho abaixo e ir fazendo essa construção dessa carreira? Então é algo que a gente precisa trabalhar e que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, é esse processo de carreira, empregabilidade e marketing pessoal. Dentro desse processo de marketing pessoal, a gente precisa entender o seguinte: quais são os meus objetivos, quais são as minhas qualidades, que estratégia eu tenho feito e como eu estou me vendo, que a gente chama da autoimagem. Então, a partir de agora nós vamos trabalhar dessa forma, trabalhando a questão da carreira, sempre ligado ao marketing pessoal, à inteligência emocional
e o direcionamento pessoal. Formei, e aí? E agora? Para onde eu vou? Qual retorno eu vou ter? Eu estou em busca, nesse momento, de uma empregabilidade com foco em carreira, ou eu quero buscar uma carreira para manter a minha empregabilidade? Então, a gente nos falamos na sexta-feira, na próxima sexta-feira, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode manter o contato através dos nossos grupos. E é isso. Vamos buscar, vamos entender a partir de agora em que momento vocês querem e como direcionar uma carreira de uma forma planejada e de uma forma estratégica. Forte abraço e até breve.